te deu um corpo, não apenas para que você possa viver nele, mas assim ele também, através do Espírito, pode viver em seu corpo. Se ele vive em seu corpo, tu sempre estarás saudável, você estará bem. E adivinha só, você terá todos os 7 Espíritos de Deus em você. 7 Espíritos de Deus é um número de plenitude. Isso, ele traz excelência para a sua vida. Ele traz perfeição para a sua vida. Volte para aquele versículo 19. Olhe para o que ele te diz. O quê? Não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo em você, que tem de Deus. Você não é seu próprio. Olhe para o versículo 20. Pois fostes comprados por um preço. Sobre o que está falando, ele está falando sobre Jesus deu sua vida por você. Jesus pagou o preço para que você fosse salvo, para te libertar, para te dar uma nova vida, para te levar a Deus. Então ele diz que você é comprado por um preço. Algo foi oferecido para que você tenha a vida e a natureza de Deus. Fostes comprados por um preço. Portanto, glorifique a Deus em seu corpo e no seu espírito, que são de Deus. Seu espírito é de Deus, seu corpo pertence a Deus. Te disse, você não é corpo, você é espírito. Olhe para aquele espírito e corpo. Seu corpo é de Deus, seu espírito é de Deus. E isso é tão importante. Então, quem será manifestado em você? Você decide. Você decide. Deus quer se manifestar em você, em saúde, em sua graça, em seu amor. Deixe-me mostrar uma história na Bíblia, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo número 1. E eles foram para o outro lado do mar, para a terra dos Gadarena. E quando ele saiu do barco, logo saiu dos túmulos um homem com um espírito imundo. Note que, quando Jesus saiu do barco, do outro lado, diz, um homem saiu do cemitério, um local de sepultamento. Ele saiu de lá a Jesus e diz que o homem tinha um espírito imundo. Um espírito imundo, um espírito maligno. Veja que espírito maligno fez este homem. A Bíblia nos diz, olhe para ela. Quem morada entre túmulos? O homem tinha morada entre os túmulos. Ele estava vivendo no cemitério. Ele tinha deixado sua casa. Não vivia em casa. Os demônios não o deixarão viver em casa. E morava nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo. Não com correntes. Eles tentaram correntes, não funcionou. Ele quebrou as correntes, porque ele foi frequentemente preso com grilhões e correntes, e as correntes haviam sido arrancadas por ele, e as correntes quebradas pedaços. Nem ninguém podia dominá-lo. Os demônios o deixaram louco. Eles o deixaram louco, não conseguiu se controlar. Ninguém podia ajudá-lo. Vivia entre os túmulos. E sempre, noite e dia, ele estava nas montanhas e nos túmulos, chorando e se cortando com pedras. E não sabia fazer. Os demônios o deixaram louco. Os demônios o atormentavam. Ele se cortava com pedras, infligia feridas em seu próprio corpo. Os demônios, espíritos imundos, o deixou louco. Terrível, você vê. E o espírito maligno se manifestou no corpo do homem.
O que se manifesta no corpo. Quando um espírito cego entra em um homem, ele o torna cego. Quando um espírito surdo, todos estão descritos na Bíblia. Quando um espírito surdo entra em um homem, ele o torna surdo. Quando um espírito mudo entra em um homem, isso o torna mudo. Quando um espírito enfermo entra no corpo de um homem, isso o torna fraco. Isso incapacita de maneira muito significativa. É chamado de espírito enfermo. A Bíblia nos diz sobre aqueles que eram epiléticos e que frequentemente sofriam de convulsões. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, leio. Do versículo 15. Agora use a ESV. Vamos ler a partir do... O versículo anterior, para que possamos entrar nele apropriadamente. E quando chegaram à multidão, um homem se aproximou dele, se aproximou de Jesus. E, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, pois ele tem convulsões. E ele sofre terrivelmente. Ele tem convulsões. Como convulsões epiléticas. Ele sofre, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus, ele disse: Ó geração incrédula e perversa, muito tempo estarei com você, até quando terei suportá-los. Traga-o aqui para mim. Jesus disse: Traga o menino até mim. E Jesus repreendeu o demônio, olhe para isso. Foi um demônio que causou as convulsões. Se consegue ver, foi demônio que causou as convulsões. E Jesus repreendeu o demônio e saiu dele. E o menino foi curado instantaneamente. Quando o demônio foi expulso por Jesus, o menino foi curado instantaneamente. Eu vi isso muitas vezes. Muitas vezes. Quando um demônio é expulso, essa pessoa é libertada. A doença se foi. A doença se foi.